Se eu te falar que o Chapeleiro Maluco realmente existiu, e não foi só um não, foram vários chapeleiros que ficaram, ó, bem doidinhos. Olá, curiosos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Grace e no vídeo de hoje nós vamos lá nas origens. O porquê tem um personagem chamado Chapeleiro Maluco? Seria apenas um personagem de desenho animado? Ou ele realmente existiu? Bom, como eu já falei, sim, gente. Tudo o que acontece nos desenhos, nas histórias, nos contos, tem um contexto histórico. As inspirações para personagens nunca vêm do nada, sabe? Tem sempre uma história muito interessante por trás. E neste caso, nós vamos lá para o século XVII. Inicia-se aqui a fabricação tóxica dos chapéus. O processo de feltragem do chapéu, da cartola, era feita com mercúrio, na França e na Inglaterra. Pelos de coelhos, lebres e castores eram utilizados para fazer essas cartolas, esses chapéus. Mas tinha um processo para tornar esse feltro macio, sabe? E para isso era utilizado mercúrio. Os chapeleiros ficavam várias horas dentro de um quarto, ali do seu ateliê, fazendo esses chapéus. Suas oficinas eram fechadas, quentes, e eles não usavam nenhum tipo de proteção, então eles ficavam ali inalando mercúrio, se envenenando. Esse componente ia se alojando no corpo, o que causava problemas, tremores, ansiedade, alucinações, delírios e até mesmo alguns surtos. Então assim, foram se passando, né? Tudo começou no século XVII, veio o século XVIII e veio o século XIX. As cartolas ficam cada vez mais populares, assim, entre aspas, né? Porque os ricos, os nobres usavam cartolas de ótima qualidade. E é aqui no século XIX que surge uma expressão, mad as a hatter. O que seria isso? Louco como um chapeleiro. E esse termo surge lá em meados de 1820, décadas antes do personagem do Lewis Carroll, o criador de Alice no País das Maravilhas. E quando a gente analisa o personagem, né, do Chapeleiro Maluco, ele tem uma fala arrastada, ele tem uma descoordenação motora, de certa forma, às vezes ele fica irritado, tem uma mudança de comportamento muito brusca. Então, Lewis Carroll, para a criação desse personagem, ele misturou, né, o que estava acontecendo ali com os chapeleiros, com a figura excêntrica de uma outra pessoa também, uma pessoa da vida real, Theophilus Carter, que era um vendedor de móveis. Ele estava sempre com uma cartola e era chamado de maluco. Lewis Carroll frequentava a mesma região ali em Oxford, onde estava a loja de móveis de Carter, e as pessoas chamavam ele de Mad Hatter. Outro detalhe que muitas vezes passa-se despercebido é os números, né, que tem na cartela do Chapeleiro Maluco. Você já se perguntou o porquê desses números? Bom, gente, mais um indício da loucura do chapeleiro. Como eu já disse, né, a alta classe na era vitoriana usava cartolas de ótima qualidade. E algo que seria considerado uma gafe gigantesca seria deixar a etiqueta com preço na sua cartola. Era contra a regra de etiqueta. Mas o Chapeleiro Maluco tinha uma etiqueta de preço. Sim, isso era o preço de uma cartola. Tá bom, mas por que Carter teria sido uma inspiração para o Chapeleiro Maluco? Lembra do vendedor de móveis? Aparentemente ele ficava na porta de sua loja com um chapéu alto, mas o seu comportamento não era excêntrico assim com as pessoas, ele não era maluco, mas ele tinha ideias malucas, invenções absurdas, como uma cama despertador, por exemplo. Como ele fazia móveis, essa cama despertador seria uma cama que ejeta a pessoa na hora dela acordar. Então Theophilus foi uma pessoa real com seu chapéu alto e ideias bem maluquinhas. E o personagem do Chapeleiro Maluco ganhou diversas adaptações ao longo da história. O mais conhecido e recente também foi este interpretado por Johnny Depp no filme do Tim Burton, em Alice no País das Maravilhas de 2010. Aqui nessa imagem, por exemplo, temos outro exemplo de preço. E é intrigante perceber que o Chapeleiro Maluco estava sempre ali perto da lebre de março, já que as cartolas e chapéus eram feitos de lebre. Mas por que lebre de março? Aqui vai mais uma curiosidade. Março era a época de acasalamento das lebres. E como eu sempre digo, tudo tem uma história. E essa foi mais uma das histórias que nós não aprendemos na escola. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um vídeo curtinho, resumidinho hoje, né? Mas verifica aí se você já é inscrito no canal, curte, comenta, que ajuda muito. Vocês não têm ideia da força que nos dá aqui. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e tchau, tchau.